do Enem, né? Vamos dar um zoom aqui. Tá aí, a questão de 2016. Hidrocarbonetos, cuidado então, hein? Podem ser obtidos no laboratório por descarboxilação oxidativa anódica. Então, o que é uma descarboxilação? Isso aqui a gente estuda muito em bioquímica, quando está estudando o ciclo de Krebs, né? A gente vai ver direitinho em respiração e fotossíntese no curso de bioquímica, que é a parte da química orgânica que explica sem decorar biologia, né? Síntese proteica, metabolismo de hormônio, tudo você pode aprender com as funções orgânicas e as reações orgânicas. Então, ó, o que é descarboxilar? É retirar gás carbônico, ó, CO2. Então, veja bem, essa reação aqui, ó, está usando 2 mols de uma função chamada de ácido carboxílico, que é C-O-OH. Então, se eu tenho 2 mols de C-O-OH, na descarboxilação, sai 2 mols de CO2. Então, se eu estou usando 2 mols de uma função orgânica carboxilada, o que é uma função orgânica carboxilada? É quando ela tem ácido carboxílico, que é C-O-OH. Então, retira esse carbono aqui, né? Então, veja bem, essa cadeia aqui tem 1, 2, 3 carbono. Se vai retirar esse carbono, vai ficar só 2, ó. Certo ou não? Então, se é descarboxilação, um carbono da cadeia carbônica sempre sai. Então, se a cadeia carbônica aqui tem 3 carbonos, 1, 2, 3, saindo um CO2, fica 2 carbonos. Vezes 2, então 2 carbonos. Vezes 2 vai dar um hidrocarboneto com 4 carbonos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, tá vendo? Ó? Aonde que pega hidrocarboneto? É nesse tipo de raciocínio. Ó. Então, ó, tem duas unidades dessa cadeia carbônica carboxilada. O que é uma cadeia carbônica carboxilada? É quando a extremidade tem C dupla O, OH. Como ele falou que vai sofrer descarboxilação, então vai sair CO2. Mas quanto CO2 vai sair? A quantidade que está multiplicando aqui, ó. Como esse composto orgânico está sendo multiplicado por 2, vai sair 2CO2. Agora, o hidrocarboneto formado, o raciocínio é matemático, ó. Então, aqui a cadeia carbônica tinha 3 carbonos. 1, 2, 3. Como tirou essa extremidade aqui, ó, então fica só esses 2. Aí o hidrocarboneto tem que ter quantos carbonos? Então, 2 vezes 2 unidades, tem que ser um hidrocarboneto com 4. Vamos ver se é verdade. Ó. 1, 2, 3, 4. Só que agora estão usando um hidrocarboneto ramificado, que é o 3,3-dimetilbutanoico. Então, vamos lá. Vamos desenhar ele, né? Essa tela aqui, todo mundo está vendo aí, pessoal? Essa tela que está editada aqui, com o mouse. Então, lá, ó. Então, composto do Enem, o que era? 3,3-dimetilbutanoico. Então, a cadeia principal tem que ter 4 carbonos e na extremidade tem que estar C-O-OH. E os radicais tem que estar na posição 3. Os radicais metil aparecem 2 vezes na posição 3. Então, vamos lá. E quantas vezes eu tenho que construir mesmo? 2 vezes, porque essa reação de descarboxilação, eu tenho que escrever 2 vezes o composto que ele me falar. Ah lá, ó. Ó. Tem que usar sempre 2 vezes o composto carboxilado para produzir o alcano que ele deseja. Então, tá aqui, ó. Butanóico. Então, but, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Né? Butan. But, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. An, ligação simples. Tá aqui, só ligação simples. Óico. O carbono da extremidade tem que ser C-O-OH. Tá lá, ó. O carbono da extremidade tem que ser C-O,
OH. Só que eu tenho que escrever esse composto duas vezes. Então, 1, 2, 3, 4, but. Só ligação simples. Oico, função carboxilada, né? C dupla O, OH. E a numeração, não vou agora, cuidado agora, não vou numerar da esquerda para a direita, porque aqui não é só átomos de carbono, que agora a preferência tem que ser dupla, aqui, ó, dupla ou grupo funcional. Como aqui apareceu uma dupla, né? Lembra que a regra tem que ser a cadeia carbônica que tem a dupla, tripla ou grupo funcional. Então, quando for só carbono, se aqui fosse só carbono, que a gente poderia numerar a partir da esquerda. Mas agora não é só carbono, né? Tem uma insaturação e tem um grupo oxigenado, que é a carboxila. Então, a gente inicia a numeração a partir do grupo da insaturação ou do grupo funcional. Então, vou numerar da direita para a esquerda. Então, por isso que a numeração correta aqui fica 1, 2, 3, 4. Então, por isso que o nome lá era o quê? Ó, o metil estava na posição 3 duas vezes. Então, por isso que ele chamou de 3,3-dimetilbutanóico. Tá lá, ó. 3,3-dimetilbutanóico. Só que eu tenho que escrever esse composto duas vezes. Então, esse composto aqui, que é o, ó, a numeração em preto aqui, ó. A numeração em azul vai ser quando eu retirar o CO2. Então, não vai confundir, ó. A numeração preta é a do reagente sem retirar o CO2. Quero 3, 3, olha lá, 1, 2, 3, então por isso ficou 3,3 dimetilbutanóico. Só que eu tenho que escrever esse composto duas vezes. Aqui é a maneira, né, como se fosse um objeto frente ao espelho plano, né? Aí você duplica a imagem diante do espelho plano. Então, esse tipo de reação, na segunda fase, quando você vai equacionar, na segunda fase da FUVEST ou Unicamp, aí você faz, quando você vai fazer uma reação de descarboxilação ou reação bioquímica, você usa a nomenclatura composto orgânico, ó. Aí você vai a regrinha do espelho plano aqui, ó. Desenha o composto, né? E reflete ele aqui, ó, de 180 graus. Veja bem que é o mesmo composto, ó. 1, 2, 3, dimetilbutanóico. Certo ou não? Tranquilo até aqui? O que tem que fazer, ó? Então, muita gente não deu conta de fazer essa questão de hidrocarboneto ramificado. Por quê? Porque quando aparece um composto carboxilado, mesmo que ele seja ramificado, a numeração, qual que é a regra da cadeia carbônica ramificada? Inicia a numeração do carbono mais próximo da dupla, da tripla ou do grupo funcional. O grupo funcional aqui é o grupo carboxila, que é carbono C dupla O traço OH. Beleza. Então, o 3,3-dimetilbutanóico, você desenha duas vezes. Representa, né, a esquerda e a direita. Aqui você reflete ele de 180 graus. Porque se você não fizer isso, você não vai entender o que vai acontecer aqui agora. Ó. Então, veja bem, aqui era 1, 2, 3, 4. Né? Quando retira o CO2, aí você numera o contrário. Então, veja bem, ó. Então, quando retira a carboxila, você, para construir o produto formado, que é o hidrocarboneto ramificado, numera o contrário. Entendeu a regra? 1, 2, 3. Então, agora veja bem que o metil do primeiro composto ficou no carbono 2. Por isso, ó, que na alternativa aqui, ó, do Enem, tinha esse, ó, tá vendo? 2, 2, 2, 2, 2, 2, entendeu? 2, 2, 2, 2, 2, 2.
Então, veja bem, por isso que em reações bioquímicas no vestibular, quando você vai fazer a descarboxilação, construa a função, né? Reflita ela, né, de 180 graus, aí a numeração que você tinha, logo em cima, você segue na numeração contrária e não mantém. Entenderam isso, gente? Então, muita gente não deu conta de fazer essa questão no Enem, de cadeia carbônica ramificada, porque, né, esse que é o problema, né? Você está ensinando cadeia ramificada e acha que é aquela coisa básica, né? Tranquilo aqui, pessoal? Então, quando for descarboxilação, faça as cadeias carbônicas, grupo funcional, qualquer que seja ele, reflita de 180 graus, elimina a carboxila, e a numeração obrigatoriamente vai começar no sentido oposto. Tranquilo? Então, a numeração aqui vai ficar 1, 2, 3. Aí elimina isso com isso e junta os hidrocarbonetos. Por quê? Tem que ficar um hidrocarboneto e junta as cadeias carbônicas que sobrarem. Mas aí você não vai errar, ó, porque aqui ficou 1, 2, 3 e continua. Ó. 4, 5, 6. Então, o grupo metil vai ficar 2 vezes na posição 2 e 2 vezes na posição quê? 5. E a cadeia principal aqui vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, metil vai ficar 2 vezes na posição 2 e 2 vezes na posição 5. Então, por isso vai ficar 2, 2, 5, 5. A alternativa correta do Enem, olha lá, ó, 2, 2, 5, 5. Então, a única alternativa correta é a letra C. E por que ficou hexano? Tá lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexano. Então, a alternativa correta é a letra C. 2, 2, 5, 5. Tetrametil, porque o metil aparece 4 vezes. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4. Só que 2 vezes na posição 2, por isso que é 2,2, e 2 vezes na posição 5, por isso que é 5,5. Então, por isso que é 2, 2, 2,2, 5,5, tetrametil hexano. Veja bem que o Enem de 2017, quer dizer, e 18, continuou o hífen. Agora, tem vestibular que vai emendar o L, vai tirar o H e E. Então, a alternativa correta é a letra C.